Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Foi introduzido há mais ou menos 30 anos pela Federação Mundial da Saúde Mental. Todo mundo tem suas fórmulas para a saúde mental, né? É equilíbrio na vida financeira, é se dedicar a um trabalho que dê prazer, é não se incomodar com as pequenas coisas. Eu gosto muito de duas das tantas fórmulas que existem. Uma delas, se está incomodado com alguma coisa, se olhar no espelho e rir de si próprio. E outra é a velha fórmula dos pensadores gregos da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. O furacão Milton está causando uma grande catástrofe na Flórida, nos Estados Unidos. Eu estou numa cidade, em Lisboa, que foi completamente destruída por um terremoto em 1755. A gente no Brasil, de vez em quando, passeia no Chile, que tem 2.000 vulcões, né? Boa parte deles em atividade. E o Brasil não tem nada disso. O Brasil tem um imenso litoral, tem rios caudalosos, tem um excelente regime de chuva, sol disponível com muita energia, 8,5 milhões de quilômetros quadrados e um subsolo riquíssimo. O que há? Por que a gente não é potência mundial? Muita gente acha que o Estado brasileiro atrapalha. Agora mesmo, a Confederação Nacional do Comércio iniciou uma campanha contra os gastos do governo, porque o governo gasta mais. Aí o governo se endivida. A dívida do governo, do atual governo, cresceu assim 1,5 trilhão por aí. Eu não sei de cabeça, mas passou bem de 1 trilhão. Saltou de 71% do PIB, de tudo que se produz no país, 71% é dívida. Era, quando terminou o governo Bolsonaro. Agora está chegando aos 79% do PIB. O que significa isso? O governo precisa pagar juros para botar os seus papéis da dívida no mercado, senão ninguém vai querer. E subindo o juro dos papéis do governo, sobe o juro dos outros. E ainda tem a inflação aí. Por isso o comércio está fazendo uma campanha. Comércio que teve agora em agosto, as vendas encolheram 0,3%. E o governo, não adianta trocar Haddad por Paulo Guedes, porque quem quer é o chefe de governo. O presidente Lula várias vezes se manifestou dizendo que isso é uma bobagem, querer menos gasto, não sei o quê, superávit. Ele acha que isso é uma bobagem. Tanto que no início do governo dele derrubaram uma grande conquista no governo Temer, que foi o teto de gastos, limitando os gastos do governo. O número de funcionário público já cresceu. Terminou Bolsonaro com uns 565 mil, na União já está em 573 mil. Aí, vejam só, agora, eleição municipal. A maioria, e uma maioria maciça, disse que quer liberalismo na economia e conservadorismo nos costumes. Esse é o centro-direita e direita. Essa é a ideologia da direita e do centro-direita. E significa o quê? Nada. Por quê? O governo central enfeixa o dinheiro, que deveria ser das prefeituras. Porque a prefeitura é que sabe onde está o gasto do município.
onde está a necessidade do município. E falta sempre para as prefeituras, aí os prefeitos têm que ir de pires na mão e ficar à mercê da vontade da União, do chefe do governo federal. Então não é república federativa, é uma república unitária. Então, é o Estado que fica aí atrapalhando. E soluções, aí vem solução pelo voto. O que adianta? Vejam só, o referendo sobre armas foi lá atrás, mas ainda no atual milênio, né? 64% em favor das armas. Não adiantou nada a vontade popular se expressar num referendo, porque o governo continuou fazendo leis restritivas às armas de defesa das pessoas, à segurança das pessoas, ao direito básico à vida e à propriedade. Não? Bom, falar em armas, vocês devem ter visto nas redes sociais o ministro da Defesa, Zé Múcio, denunciando que, por ideologia antissemita, em outras palavras, não se compra uma partida de material bélico que Israel venceu numa concorrência pública. E isso enfraquece o poder de defesa, de dissuasão do Brasil. O atual governo põe ideologia em primeiro lugar e está, no caso de Israel, o atual governo está claramente em favor do Irã, que quer extirpar Israel do mapa. É isso que a gente está vendo, né? E não adianta a vontade expressa no eleitorado do município. Agora é interessante, eu vi aqui no Poder 360. Lula ganhou a eleição, né? A última eleição presidencial. Ganhou em 3.123 dos 5.570 municípios. Só que na eleição de agora, o PT ganhou em apenas 217 prefeituras. É mais um indício de que a gente estranha o resultado da eleição presidencial. Resultado de eleição, né? A eleição de São Paulo, tá aí, tá todo mundo olhando para a eleição de São Paulo. Aí eu fico ouvindo o eleitor paulistano. Ele lembra o quanto os eleitores de São Paulo contribuíram para a atual situação de São Paulo. Tendo Luísa Erundina, Marta Suplicy, Haddad como prefeitos. Sabem o resultado. Mais gente dormindo na rua, mais morador de rua, mais Cracolândia. É uma coisa que tem que ser vista nesse momento. E São Paulo é cosmopolita, não só em relação ao mundo, mas em relação ao Brasil. Daqui um amigo paulistano me ajudou aqui, né? Italianos na Mooca, no Brás, no Bexiga. Judeus em Higienópolis, Bom Retiro. Japoneses na Liberdade e Aclimação. Libaneses em Moêmia. Né? E o Brasil todo no Jardim Ângela, Grajaú, Itaim Paulista, Itaquera, Santo Amaro, lá tem Bahia, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Goiás, Paraná, né? E tem o território de esquerda na Vila Madalena, me disse esse paulista. E aí a gente fica pensando, né? Olha aí os candidatos para o segundo turno, a gente acaba caindo, não no caso paulistano, mas o eleitor brasileiro em geral, né? Os candidatos que os partidos oferecem para o eleitor tem que decidir entre o menos ruim. É difícil aquela eleição que o sujeito vai direto, esse é excepcional, esse é o candidato ideal com o qual eu sonhava. Eu, cada vez que falo em candidato ideal, eu lembro como nós perdemos o Enéas Carneiro, né? A gente ridicularizou o Enéas, e o Enéas tinha razão, né?
Bom, mas eu esqueci de falar ontem, eu falei da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou a tramitação na Câmara de um projeto que já foi aprovado no Senado, que impede, restringe a decisão de um único juiz do Supremo, bloqueando uma lei aprovada pela maioria dos representantes do povo. Está indo agora para uma segunda comissão, a comissão especial, antes de ir para o plenário. Mas também aprovou uma outra emenda constitucional deste ano, número 28 de 2024, cujo relator é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pela qual essa proposta, 2/3 dos deputados e 2/3 dos senadores podem suspender por 2 anos e mais 2 anos alguma medida do Supremo que contrariar os interesses da nação. Né? Passou já pela Comissão de Constituição e Justiça, o score foi 30, foi um score bem expressivo, 32 a 12. Mas agora se fala que Arthur Lira já conversou com o Supremo sobre esse assunto, sobre a tramitação, que não é nada contra o Supremo, né? Na verdade, ele liberou a tramitação disso porque o Supremo andou trancando emendas dos parlamentares. É uma resposta ao ativismo do judiciário. E essa coisa começou, vamos apontar um responsável aí, Randolfo Rodrigues. Era da Rede, Rede não tinha voto. O próprio ministro Fux, no discurso de posse, disse que isso era uma ação deletéria, acionar o Supremo em questões que deveriam ser resolvidas no voto no Congresso Nacional. E Randolfo Rodrigues foi contumaz nisso, porque o partido dele, eu acho que ele era o único do Senado, né? Então representava o partido, porque o partido pode, o senador não pode, o partido pode. E entrava no Supremo. Né? O Supremo, a Constituição diz que a Justiça não poderá recusar nenhuma atuação. Isso não é iniciativa do Supremo. O Judiciário não tem iniciativa, salvo exceções, não? Salvo juiz de exceção. Não tem iniciativa. Né? Aí vai lá o Randolfo Rodrigues, agora ele parou, porque agora ele é líder do governo no Congresso. Então parou. Mas começou com isso. E eu acho que esse ativismo do judiciário animou o ego e estão gostando desse ativismo. Essa é a reação do Congresso, essas 2 propostas de emenda constitucional contra o voto, a decisão de um único juiz que bloqueie uma lei de 400 deputados e senadores, e essa insurgência, o ministro, aliás, o relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, disse que é exatamente contra o ativismo judicial, para dar um freio no ativismo judicial. De Lisboa, Alexandre Garcia.